Meu prefeito é professor Walter Batista. Vamos ao sorteio, então, de quem fará a primeira pergunta. Doutor Marcelo Henrique, por favor. Val Advogado. Candidato Val Advogado, para quem é a sua pergunta? Vou fazer para o professor Walter. Professor Walter. Professor Walter, com a economia gerada por algumas iniciativas que nós tivemos na Câmara, que culminou recentemente com uma ação na Justiça, uma DIN, através do Procurador de Justiça, que obrigou a Prefeitura a exonerar mais de 350 cargos de confiança. E atualmente, recentemente, lá na Câmara, nós não permitimos que fosse votado um projeto que aumentava o subsídio do prefeito, secretários e secretários adjuntos. E pretendo fazer concurso público para diretor e supervisor das escolas municipais, que hoje são cargos indicados através da política. Qual a sua opinião sobre esse assunto, professor? Bom, vereador Val, eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso e me dirijo ao funcionalismo de Guarujá. Achei extremamente impertinente a decisão que tomaste de entrar com a ADIM sem antes conversar com os servidores, sem antes dialogar com o governo, para que a gente evitasse as perdas que nós tivemos nos nossos salários. Os médicos perderam mais da metade do salário e isso vai gerar um caos muito grande no atendimento da saúde no segundo semestre. Eu acho que é necessário a gente discutir a legislação, cumprir a lei, mas também é necessário a gente abrir o diálogo aberto, transparente, para que a gente possa resolver os problemas sem causar transtorno. Isso tirou 30 milhões de circulação da economia de Guarujá. Isso ajuda a piorar uma crise que nós estamos passando nesse momento, que é uma crise que afeta cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Muita gente desempregada, uma atividade turística que está sucateada por conta dos problemas de segurança na cidade, falta de investimento público por causa da queda da arrecadação, como já foi falado aqui por outros candidatos. Eu acredito que qualquer medida tem que ser tomada e muito bem pensada com antecedência para não causar os desastres que essas medidas causaram na nossa cidade. Eu acredito numa gestão participativa e é isso que nós vamos fazer no nosso governo, chamar a sociedade para opinar usando tecnologia, inovando, não com audiência pública falsa, em que a pessoa é convidada no horário de segunda-feira às 2 horas da tarde, em que ela está trabalhando e não pode participar, mas podendo opinar usando a tecnologia que está aí na sua mão, em casa. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto. Vereador, eu não sei se eu não me fiz entender bem, Eu não questionei sobre servidores, eu fiz o questionamento em relação aos 350 cargos que foram exonerados, que são de cargos de confiança, que gerou uma economia de quase 10 milhões aos cofres municipais do Guarujá, que vai permitir que esse recurso seja empregado na merenda, uma merenda de qualidade, na aquisição de uniforme escolar, de materiais escolares, que vai gerar uma economia muito grande, porque esses cargos devem ser preenchidos através de concurso público. Nós temos aí inúmeros estudantes concluindo o ensino médio que não têm oportunidade. Alguns estudantes que iniciam a faculdade ou concluem a faculdade e nós não temos oportunidades. Eu quis dizer em relação a isso. Também me questionei em relação a concurso público que nós vamos fazer para preenchimento de cargo diretor, supervisor de escolas e coordenadores, para que tenha autonomia, tenha independência, para que possam ser fiscais, para que a merenda não seja uma merenda de péssima qualidade. 30 segundos. Eu acredito que talvez o senhor é que não tenha entendido a minha resposta. A ação que o senhor e o seu assessor tomaram levaram a esta situação que nós estamos vivendo. Uma economia de 10 milhões, como o senhor está falando, e uma perda de 30 milhões de reais no salário dos servidores que vai deixar de circular pela cidade. Deus queira que a gente supere isso com a minha vitória nessa eleição, porque eu vou colocar em prática um governo transparente e ético, para que a gente possa resolver os problemas da cidade com a participação de todos os cidadãos, opinando e participando efetivamente das decisões e não da maneira como está sendo feito nesse governo, com o apoio de muitos dos candidatos. Tempo esgotado, candidato. Meu prefeito é professor Walter Batista.